França. França tem grandes planos para o novo porta-aviões nuclear. O compromisso da França com seu porta-aviões de próxima geração, PANG, programado para entrar em serviço em 2038 e com construção começando por volta de 2031, é crucial, apesar de seus custos, especialmente considerando o atual cenário de segurança europeu. A principal justificativa é manter a dissuasão nuclear marítima independente da França, Força Aeronavale Nucleare FANU, em resposta às ameaças russas. O PANG também operará futuros caças europeus de sexta geração e contará com sistemas avançados de lançamento EMAUS-AAG. Além disso, abandonar a aviação de porta-aviões é uma perda quase irreversível de capacidade vital para as obrigações da França na OTAN e sua capacidade de projetar poder globalmente, uma necessidade ressaltada desde a mudança para a Ásia dos Estados Unidos. Há vários meses examinamos o proposto porta-avião de nova geração ou porta-aviões de nova geração PANG, um novo super porta-aviões a ser adquirido e colocado em serviço pela Marinha Nacional da França em 2038. A fabricação de alguns dos primeiros componentes do navio deveria começar este ano, mas a construção naval da embarcação provavelmente só começará em 2031. Dada a escala do esforço para construir este navio e as limitações de ter apenas um porta-aviões, a questão é se vale a pena o gasto para as necessidades gerais de segurança nacional da França. Não é tanto uma questão de se o preço é muito alto, mas sim uma questão de saber se, com a crescente ameaça do aparente desejo do presidente russo Vladimir Putin de declarar guerra a toda a Europa, essa é uma capacidade crítica para os militares franceses ou se é demais continuar operando em termos de custo de oportunidade. A grande questão seria se faria mais sentido nas circunstâncias que a França seguisse o caminho do Canadá, Austrália, Brasil e outras nações que costumavam ter porta-aviões, mas não tem mas não os tem mais por vários motivos. Curiosamente, o porta-aviões operado pela Marinha do Brasil, o São Paulo começou na frota francesa com Foch, um porta-aviões da classe Clamcau, construído na década de 1970, foi vendido para o Brasil e comissionado em serviço em 2000. Mas depois desativado em 2018, o Brasil agora planeja adquirir uma nova transportadora até 2040. A questão de quão crucial é a exigência da França de ter um porta-aviões começa a ser respondido por decisões tomadas durante o governo Obama. O então presidente dos Estados Unidos ridicularizou a afirmação de seu oponente eleitoral em 2012, o ex-governador republicano de Massachusetts, Mitt Romney, de que a Rússia ainda era a maior ameaça geopolítica aos Estados Unidos. Os anos de 1980 estão chamando e pedindo o retorno de sua política externa. Foi sua resposta frívola durante um debate da campanha presidencial. Em linha com sua política de não confrontação com a Rússia, Obama fez uma mudança para a Ásia, tendo o poder militar americano como justificativo para a retirada de importantes ativos militares americanos da Europa. Isso colocou a França e a Marinha Real Inglesa e os 3 porta-aviões, entre elas, agora as únicas responsáveis por manter o vão entre a Groenlândia, a Islândia e a Escócia no Atlântico, bem como as rotas marítimas transatlânticas. Mesmo sob as condições daquela época, a França precisaria de um porta-aviões apenas para cumprir suas obrigações com a OTAN, bem como os interesses da nação em permanecer uma potência marítima com alcance global e além da região europeia e mediterrânea. Mas a invasão russa da Ucrânia tornou a presença de um porta-aviões francês ainda mais importante para a OTAN e seus outros parceiros regionais e tornou qualquer argumento sobre sua utilidade acadêmica neste momento. A principal justificativa para o porta-aviões francês seria as constantes ameaças de Moscou de realizar ataques nucleares contra o Ocidente. Em resposta, a França precisa ter a capacidade de lançar aeronaves embarcadas equipadas com armas nucleares táticas. A Força Aérea Nuclear para o CDG, isso inclui um pacote de ataque de até 22 jatos Rafale e um E-2C Hawkeye. O tamanho dessa força provavelmente será expandido a bordo do PANG.
Um novo porta-aviões também é necessário para que haja uma plataforma que possa implementar não apenas o atual Rafale M, mas também uma variante com capacidade para porta-aviões de qualquer aeronave de caça de última geração que surge nos programas europeus conjuntos atualmente em desenvolvimento. O PANG também será o primeiro porta-aviões da Marinha Nacional a ser equipado com o sistema de lançamento eletromagnético de aeronaves EMAUS. E o novo equipamento de parada avançada, AAG de tecnologia avançada, que representa um salto significativo no desempenho em relação à antiga catapulta a vapor do atual porta-aviões Charles de Gaulle. Mas talvez a razão mais importante pela qual a França mantém sua capacidade de porta-aviões é que, uma vez que você exclua a aviação de porta-aviões de suas forças armadas, quase nunca será possível reconstituí-la, diz o veterano empreiteiro e construtor naval dos Estados Unidos. Nenhuma das nações que entregaram seus porta-aviões jamais os recuperará. Disse ele, são necessários muitos recursos para fazer isso. Depois que você zera a força de porta-aviões, os brasileiros disseram que vão tentar. E desejo a eles toda a sorte do mundo, mas as probabilidades não estão a favor deles. Marinha da China planeja ter uma frota de 6 porta-aviões. A Marinha do Exército de Libertação Popular da China está expandindo rapidamente sua frota de porta-aviões, com o objetivo de ter 6 porta-aviões até o início da década de 2030, para se tornar a segunda maior potência de porta-aviões do mundo. Essa frota está projetada para incluir pelo menos 2 super porta-aviões movidos à energia nuclear, representando um salto significativo em relação aos seus porta-aviões iniciais movidos à energia convencional, o Liaoning e o Shandong, o mais avançado Fujian, com catapultas eletromagnéticas. O exército da China também está desenvolvendo um novo caça furtivo Xianyang J-35B para substituir o mais pesado e menos adequado J-15 como sua principal aeronave para porta-aviões, sinalizando a modernização abrangente de suas capacidades de aviação naval. A Marinha dos Estados Unidos sempre operou pelo menos 11 porta-aviões com propulsão nuclear capazes de lançar aeronaves de asa fixa, de decolagem e pousos convencionais em sua frota. Este é o maior número operado por qualquer nação do mundo. Nenhuma outra nação chegou perto desse número nos tempos modernos. A França é a única nação a possuir porta-aviões operando aeronaves CETOL e movidos por um reator nuclear, o Charles de Gaulle. Das nações com porta-aviões nucleares, a Inglaterra tem 2 movidos a propulsão elétrica, a Rússia tem um porta-aviões que está passando por uma reforma e pode nunca mais navegar. E a Marinha da Índia tem 2. E há também a Marinha do Exército de Libertação Popular da China. Pequim investiu recursos enormes para se juntar ao clube de nações que possuem porta-aviões em sua frota e parece determinada a ser o número 2 do mundo, apesar de ter entrado no jogo mais tarde do que todas as outras. A história do primeiro porta-aviões da China, o CV-16 Liaoning, parece uma saga do antigo folclore chinês. Ele ficou inativo e inacabado com o colapso da União Soviética. Posteriormente foi vendido pela Ucrânia dos estaleiros Nikolaev para a República Popular da China. Depois ele passou por uma reforma que durou anos e só foi lançado em 2012. Isso se compara a outras nações que operam porta-aviões por décadas durante a maior parte da Guerra Fria. Desde então, o exército da China desenvolveu o processo para produzir modelos subsequentes de porta-aviões. Em um prazo relativamente curto e em um cronograma regular. Então, quantos porta-aviões o exército da China pretende ter no futuro? Pergunta. Em 2018, Wang Yunfei, listado como especialista naval e oficial aposentado da Marinha do Exército de Libertação Popular, declarou à publicação estatal chinesa Global Times que no futuro o exército da China exigiria 6 porta-aviões. No entanto, esse não era o número de porta-aviões que seriam necessários para estar no mar simultaneamente. Esse número foi calculado com base no nível da força contínua necessário para realizar missões e garantir uma presença adequada da aviação de porta-aviões no mar. Simultaneamente, alguns desses navios estariam no porto para serem reformados ou reparados, para que pudessem ser retirados da base e substituídos por outro que tivesse acabado de concluir seu ciclo de reparos do porto. Não está claro se esses 6 incluirão os 2 navios sem plataforma que entraram inicialmente na frota, o CV-16 Liaoning e o CV-17 Shandong.
Houve especulações de que um ou ambos os navios se tornariam plataformas de treinamento e não fariam parte da frota operacional. Em ambos os casos, o número de 6 porta-aviões deverá ser alcançado no início da década de 2030. Wang também disse ao jornal que a Marinha da China construirá pelo menos 2 porta-aviões com propulsão nuclear, dentre os 6. Como relatado anteriormente, a Marinha da China está construindo seu maior porta-aviões até o momento, que também será o primeiro porta-aviões com propulsão nuclear da frota. Este navio maior ainda está apenas nas fases iniciais de construção, mas seu tamanho indica que poderá transportar mais de 100 aeronaves de asa fixa e rotativa. O desenvolvimento dos reatores nucleares que serão usados para impulsionar o navio também foi observado e verificado. Ainda há dúvidas sobre a composição das alas aéreas dos porta-aviões. O caça inicialmente utilizado pela Marinha da China é o Shenyang J-15, uma cópia de engenharia reversa do Sukhoi Su-33 do projeto russo. Ele provou ser muito pesado e grande para operações em porta-aviões e nunca foi projetado para ser lançado de uma catapulta, tendo precisado ser modificado para tal. A aeronave de substituição que está sendo validada para operações marítimas é outro produto da Shenyang. O J-35B, que parece ter sido projetado para furtividade externamente, tem uma grande semelhança com o F-35, no entanto ele é equipado com 2 motores de menor impulso da classe do GF 414 dos Estados Unidos, em vez de motor maior, como no caso do F-35. O J-35 parece ser apenas ligeiramente menor que o Chengdu J-20, com um comprimento estimado de cerca de 16,8 metros e uma envergadura de cerca de 12 metros com as asas estendidas. O projeto original do J-35A para operações em terra também foi modificado com a instalação de uma dobra de asa para permitir a movimentação da aeronave abaixo do convés no elevador do porta-aviões e reduzir a área ocupada no convés. As estimativas de peso estão entre 17 e 18 toneladas, com peso máximo de decolagem próximo a 25 toneladas, assumindo a carga completa de combustível e armas para operações de porta-aviões. Com a Iveco defesa avança, a Itália pode perder um fornecedor militar importante. Potenciais compradores estão fazendo fila para adquirir a Iveco Defense Vehicles, a maior fabricante de veículos militares da Itália. O governo italiano pode ter dificuldades para impedir que ele seja vendido no exterior, disse uma fonte ao Defensa News, principal fornecedor de veículos de combate para o exército italiano. A Iveco pode ser vendida até o final do ano por sua empresa controladora, a Iveco, que pertence ao Exxon Group, que é a maior acionista da fabricante de automóveis Stellantis e controlado pela família italiana Agnelli. Em 15 de maio, a Iveco disse que a Iveco seria desmembrada neste ano, com uma possível venda a seguir. Até o final do ano, a cisão começará. Enquanto isso, as ofertas de compra da empresa serão avaliadas e os porta-voz recebendo as ofertas preliminares de vários participantes estratégicos, disse o CFO Anna Pagnelli. No ano passado, a receita da Iveco aumentou 15% para 1,1 bilhão de euros, à medida que os orçamentos para a guerra terrestre cresciam ao redor do mundo em resposta à guerra na Ucrânia. Uma empresa se pronunciou publicamente até o momento. Em 8 de maio, o CEO da gigante italiana de defesa Leonardo, Roberto Cingolani, afirmou que a Leonardo havia apresentado uma oferta conjunta com a alemã Rheinmetall. A Leonardo e a Rheinmetall já estão no mercado com a joint venture anunciada no ano passado para construir 1.050 novos veículos de combate e infantaria para o exército italiano baseados no Rheinmetall Linux e 132 tanques baseados no Panther KF-51 em desenvolvimento da Rheinmetall. A Iveco também detém uma fatia da enorme encomenda italiana de veículos. Em dezembro, anunciou ter assinado um acordo com a Leonardo para assumir de 12 a 15% do trabalho de desenvolvimento e produção do negócio, avaliado em 23 bilhões de euros. A Leonardo e a Iveco já tinham uma joint venture de longa data chamada CIO, que constrói veículos de combate sobre rodas VBM e tanques sobre rodas Centauro para o exército italiano. Uma fonte do setor disse que a Leonardo ofereceu a Iveco por 750 milhões no ano passado, mas a oferta foi recusada. Eles poderiam ter conseguido se tivesse oferecido 1 bilhão, mas não ofereceram, disse a fonte. Enquanto isso, diversas empresas no mundo todo estão supostamente prontas para fazer a oferta pela Iveco. A mídia espanhola sugerindo que a Espanha, que a espanhola Indra está pronta para pagar 1 bilhão de euros, enquanto fundos dos Estados Unidos e o consórcio franco-alemão KNDS também estão interessados. A Bike-System será vista como possível licitante após anunciar na quinta-feira uma parceria entre a Bike-System, Haglands e a Iveco para oferecer seu veículo todo-terreno BVS-10 ao exército italiano, com projeto e fabricação na Itália.
A base CIS já constrói veículos anfíbios com a IVEC para suas leis navais dos Estados Unidos. A fonte industrial diz, no entanto, que devido aos laços da IVEC com os militares italianos e com a Leonardo, haveria relutância em vendê-la vendida a um comprador estrangeiro. Vendida a um comprador estrangeiro. O exército italiano e membros do governo gostariam que a IVEC permanecesse italiana, disse a fonte, que falou sobre condições de anonimato para discutir deliberações internas. Mas Cingolani sugeriu que a Leonardo estará relutante em pagar muito dinheiro apenas para manter a IVEC italiana, e a ESO provavelmente buscará o lucro máximo na venda de uma empresa que está repleta de trabalho, sabendo que as empresas de fora da Europa estão cada vez mais interessadas em comprar negócios da União Europeia à medida que o bloco aumenta seu arsenal de defesa. Uma solução que está sendo promovida na mídia italiana é que o governo italiano usa a chamada lei Golden Power, que pode ser usada para controlar ou bloquear a venda de empresas italianas estratégicas. Mas um especialista italiano na lei disse que ela não pode ser aplicável no caso da IVEC. A lei costuma ser usada para impor condições a um novo comprador, como ocorre quando a General Electric comprou a empresa italiana Aero, ou para impedir uma compra por um comprador considerado potencialmente hostil. Mas nunca houve um caso em que ele tenha sido usado para excluir um ou mais licitantes de um grupo de licitantes, disse a fonte que não quis ser identificada. Se o governo italiano, que detém o controle assinado da Leonardo, bloquear uma venda para a Indra, por exemplo, isso poderia ser questionado judicialmente como interferência no mercado? Pergunta. A Indra não é a China, disse a fonte. Chuva de aço e pólvora lançado por Grande Russo destrói alvos ucranianos na área de Krasnoarminsk. Rússia será capaz de conduzir ataques na Ucrânia com o uso de 1.000 drones, diz mídia inglesa. O crescimento da produção de drones de tipo Gera na Rússia pode levar a ataques na Ucrânia usando até 1.000 drones, afirma o jornal inglês The Economist com referência a fontes. A Rússia planeja aumentar a produção de drones para 500 por dia, o que sugere que ataques de enxame de 1.000 unidades pode se tornar uma realidade, diz a publicação. O número de drones russos com os quais os sistemas de defesa antiaérea não podem lidar tornou-se o principal problema da Ucrânia. Mesmo se a Ucrânia de repente consegue estabilizar a linha de frente no leste, as dificuldades com a proteção do céu só vão aumentar, escreve o autor. O jornal destaca que a Rússia está encontrando cada vez mais maneiras de quebrar a defesa antiaérea ucraniana, que enfrenta dificuldades crescentes devido à falta de mísseis interceptadores, a mudança de táticas do adversário e a política inamistosa dos Estados Unidos. Na semana passada, o jornal The Washington Post afirmou que as tropas russas estão usando drones para destruir equipamentos ucranianos e controlar rotas logísticas importantes, o que contribui para a recente retirada dolorosa do exército ucraniano na região de Kursk. Mas confirma que Berlim não limita mais o fornecimento de armas a Kiev. A Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos não limitam mais o fornecimento de armas à Ucrânia, declarou o chanceler alemão Friedrich Merz. Não há mais restrições ao fornecimento de armas à Ucrânia, nem pelos ingleses, nem pelos franceses, nem por nós, nem pelos norte-americanos, disse o chanceler alemão Friedrich Merz durante um debate em um fórum organizado pela emissora de rádio e televisão WDR. Isso significa que a Ucrânia pode atacar alvos com instalações militares em território profundo da Rússia, acrescentou. Em meados de abril, Merz havia sugerido em entrevista à ARD a possibilidade de enviar mísseis e cruzeiros Taurus para a Ucrânia após consultar seus aliados europeus. Por sua vez, o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius admitiu que há múltiplos argumentos contra tal medida. No entanto, no dia 16 de março, Merz enfatizou que Berlim não planeja fornecer esses mísseis por enquanto, pois tal medida exigiria treinamento extensivo para os soldados que poderiam usar essas armas. Enquanto isso, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou anteriormente que Moscou interpretaria qualquer ataque por mísseis Taurus contra alvos russos como um envolvimento direto de Berlim no conflito ao lado de Kiev.
A Rússia continua sua operação militar especial desde 24 de fevereiro de 2022, cujos objetivos são proteger a população do genocídio de Kiev e abordar os riscos à segurança nacional representados pelo avanço da OTAN para o leste. De acordo com o Ministério Comunista, as relações exteriores da Rússia e Lavrov, os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito ucraniano, fornecendo armas e treinando militares ucranianos no território da Inglaterra, Alemanha, Itália e outros países. Analistas, o Ocidente precisa esconder abusos ucranianos para manter investimento bilionário em armas. Ignorados pela imprensa ocidental, os ataques ucranianos contra instalações civis na Rússia aumentam em número e grau. No início da segunda-feira, 26 de 5 de 2025, as forças russas de defesa antiaérea derrubaram quase uma centena de drones ucranianos em várias regiões do país. Em apenas 3 dias, de 20 a 23 de maio, 788 drones foram destruídos fora da zona da operação especial. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a maioria dos alvos eram a população russa e a infraestrutura civil. Já as Forças Armadas da Rússia têm combatido exclusivamente instalações e infraestruturas militares e estoques de ocidentais de mísseis, drones e outros armamentos que representam ameaças para a Rússia. Em entrevista à Sputnik Brasil, o especialista em relações internacionais João Vitor Malta ressaltou que esconder os ataques a civis por parte da Ucrânia e demonizar as retaliações russas visa, sobretudo, manter as justificativas para os investimentos bilionários realizados no conflito e acordos que sejam de interesse, sobretudo para Bruxelas e Washington. Mestre e doutorando no programa de pós-graduação em relações internacionais São Tiago Dantas Malta lembrou ainda que um acordo de paz nesse momento só ocorreria com o reconhecimento das repúblicas incorporadas pela Rússia e com a negativa da entrada da Ucrânia na OTAN. A profunda dificuldade estadunidense e europeia de manter-se coerente em conflitos expõe as contradições da profunda crise política que esses países se encontram, com a profunda dificuldade dos sistemas multilaterais construírem soluções pacíficas dialogadas. Comentando desses ataques terroristas incessantes da Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que as tropas ucranianas estão deliberadamente atacando a infraestrutura civil, classificando a resposta da Rússia contra os militares da Ucrânia de retaliação. Já o chanceler russo Sergei Lavrov declarou que Moscou aguarda a reação das Nações Unidas aos ataques de Kiev aos civis e as violações dos princípios do conflito ucraniano. Segundo ele, é impossível não ver a conexão entre o aumento dos ataques terroristas ucranianos na Rússia e as visitas de políticos europeus a Kiev. O ministro afirmou ainda que a liderança europeia não perdeu a esperança de atrair Trump para o lado anti-russo e compartilhar a responsabilidade com Washington pelo terror perpetrado pela liderança ucraniana. Lavrov disse ainda que a Rússia continuará preparando documentos que apontam condições para a resolução do conflito, apesar das provocações dos ataques massivos de drones por parte de Kiev. A pesquisadora de estudos de estratégia, segurança nacional e ciência política, Alana Leal Rego, também contribuiu para esse debate. Para ela, a tendência de Kiev silenciar seus ataques contra civis russos e superdimensionar as respostas russas tem a finalidade tática de controle da narrativa, que ajuda a manter a opinião pública ocidental a favor do envio de armas e do apoio econômico. Dentro da União Europeia, há vozes mais cautelosas como a Hungria e a Eslováquia, que questionam o envio de armas. Minimizar os abusos ucranianos evita dar munição a esses opositores internos. Logo, reforçou ela, o discurso ocidental privilegia narrativas que legitimam a defesa ucraniana, enquanto os ataques russos são retratados como agressões deliberadas, desproporcionais e assim constranger a Rússia internacionalmente. Ao dar mais visibilidade às respostas russas, o Ocidente busca isolar Moscou diplomática e economicamente, ao mesmo tempo que silencia ou minimiza as ações ucranianas que poderiam manchar a imagem de vítima de Kiev. Por outro lado, o cientista político frisou que a postura russa de manter a diplomacia ativa, mesmo em meio aos ataques, joga luz ao seu jogo diplomático, demonstrar que o Kremlin está disposto a negociar, projetando a imagem de razoabilidade para parceiros globais. O Ocidente está apostando que a Ucrânia pode desgastar Moscou o suficiente para forçar concessões, mas a Rússia, ao manter a diplomacia viva, quer moldar as condições do cessar-fogo futuro a seu favor. Rego mencionou ainda o cancelamento das restrições ao fornecimento de armas de longo alcance à Ucrânia por parte da União Europeia, que tem entre suas motivações, segundo ela, demonstrar a unidade e liderança da OTAN e do Ocidente em geral, fortalecendo sua posição como ator de segurança do continente.
Isso reforça a ideia de que o Ocidente não quer apenas ajudar a Ucrânia, mas enfraquecer a Rússia estrategicamente. A Europa está atormentada por muitos estaleiros navais de chefe da marinha francesa. A Europa tem muitos estaleiros navais competindo por negócio e o setor precisa se consolidar como um punhado de participantes que possam ganhar contratos de exportação, disse o chefe do Estado-Maior da Marinha Francesa, almirante Nicolas Vanjou, em uma audiência parlamentar na semana passada. A Joint Ventures Navires, entre a italiana Fincantieri e a Naval Group da França, criada em 2020, é concebida como o primeiro passo para a consolidação naval. A europeia mais ampla, infelizmente, não correspondeu às expectativas, disse Vanjou ao Comitê de Defesa da Assembleia Nacional na quarta-feira. Hoje na Europa temos cerca de 14 estaleiros competindo entre si em praticamente todos os lugares, disse Vanjou. Em um mundo ideal teríamos 3 ou 4 competindo entre si, mas acima de tudo conquistando participação no mercado de exportação no exterior. A Europa carece de uma estratégia naval única, com os países tendo suas próprias estratégias nacionais e lutando para convergir, afirmou o comandante da Marinha Francesa. Com os governos interessados em proteger a atividade industrial e as economias regionais em iniciativas políticas provavelmente não são o caminho para consolidar a construção naval militar, segundo Vanjou. Temos a ambição política de ser mais coerentes do ponto de vista industrial e de dividir um pouco o mercado, por assim dizer, disse Vanjou. Mas a realidade é que todos concordamos que, se tivermos que escolher entre o Naval Group e a Fincantieri, obviamente é o Naval Group. E quando você está na Itália, é claro que eles dizem Fincantieri. A França também quer proteger os estaleiros navais menores ao longo de sua costa, como Piriou, Socornamen e CMN, de acordo com o almirante. Isso significa a criação de um equivalente naval da fabricante europeia de aeronaves Airbus dependeria em primeiro lugar das empresas de construção naval. Isto é, se elas conseguirem se fundir, disse Vanjou aos parlamentares. Não tivemos sucesso com a Fincantieri. Quando a Naval e a Fincantieri criaram a Navires, afirmaram que a Joint Venture atenderia às marinhas francesa e italiana, mas também buscaria oportunidade de exportação para fora da Europa e seria líder na consolidação da construção naval. Embora a Navires tenha conquistado parte de um contrato de 1,5 bilhão de euros para modernizar as fragatas franco-italianas da classe Horizon em 2023, o sucesso nas duas últimas áreas tem sido mais distante. França e Itália têm estratégias muito diferentes para a construção naval e tamanho de embarcações, de acordo com Vanjou. A França tem se voltado para fragatas menores, como a mais nova fragate de defesa de intervenção, FDI, deslocando 4.500 toneladas métricas, enquanto o novo navio de patrulha offshore PPA da Itália desloca 7.000 toneladas e o projeto de contorpedeiro DDX é para 14.000 toneladas, diz Vanjou. Consideraremos que o tamanho é um pouco grande demais, disse Vanjou. Ele afirmou que o FDI está atraindo o interesse de países europeus porque a fragata é adequada para pequenas marinhas, uma embarcação acessível que pode ser operada por uma tripulação pequena. Portanto, temos divergência em nossa visão de embarcação do futuro. França e Itália também usam modelos econômicos diferentes, com os italianos comprando mais navios para sua marinha que podem revender, permitindo atender rapidamente a potenciais pedidos de exportação, de acordo com Vanjou. Os franceses estão em negociações com a Naval Group sobre a encomenda de um casco em branco que estaria disponível para exportação ou se juntaria à frota francesa antes do previsto, caso não haja comprador, disse Vanjou. O Naval Group atualmente tem uma taxa mínima de produção de 1 IED por ano em seu estaleiro em Lorient e afirma que pode aumentar a capacidade para 2 por ano, de acordo com o almirante. A França encomendou 5 fragatas FDI ao Naval Group, com o navio líder da classe
Amiral Ronars, concluindo os testes no mês passado, a primeira das 3 fragatas FBI da Marinha Helênica, o HS Kimmel, iniciou os testes em 21 de maio em Lorente. A primeira coisa que os parceiros interessados no IED perguntam é o prazo de entrega. Em quanto tempo vocês podem me fornecer uma fragata? Pergunta, disse Vanjou. Essa é a única pergunta que os noruegueses, suecos e dinamarqueses fazem quando solicitam o IED. Quando vocês podem entregar? Pergunta. O Naval Group está convencido do conceito de casco em branco, enquanto a Direção-Geral de Armamento considera o modelo realmente relevante. Disse Vanjou. Ele afirmou que a ideia de encomendar um casco de IED sem um comprador garantido traz riscos e o Ministério das Finanças ainda precisa ser convencido. Precisamos conseguir acelerar a contratação de novos contratos, disse Vanjou. O Lorient tem condições de aumentar para 2 por ano e podemos ajudar com isso. Um recente acordo de parceria entre a Naval Group e a Kongsberg da Noruega deve ser visto no contexto de uma potencial venda de fragatas para a Marinha Real norueguesa, segundo Vanjou. A Noruega está bastante interessada no FDI, que concorre com projetos ingleses, alemães e italianos. E caso a França vença o acordo, haverá compartilhamento de trabalho com a Kongsberg, disse Vanjou.